Hoje o que tenho para entregar é um alerta para o ano que está por vir. Tive uma visão de muitos cristãos que vão morrer e ir para o inferno a partir desse ano que está por vir. O que eu tenho para entregar a vocês é o chicote da disciplina. São palavras duras que nunca falei, mas terei que falar se não serei cobrado. Eu obedeço ao meu rei. O que irei falar aqui é para o próprio bem da igreja, e evitar que mais cristãos vá ao inferno. Quero passar uma mensagem revelada da parte de Deus aos que trabalham na obra. Você trabalha para Deus e não para o homem. Então por que está querendo recompensa das pessoas? Assim como o garçom serve os clientes, ele se torna menor e não maior. O garçom trabalha para o seu patrão em troca de um salário mensal. Se o rei manda os servos, serve os convidados, e ele não receberá nada dos convidados, mas recebe recompensa do seu rei para quem trabalha. Você trabalha para o rei Jesus, não para o homem. Só Jesus irá te recompensar pelos seus trabalhos. As almas que você ganha não podem recompensá-lo. Não peçam dinheiro para as almas em sinal de troca de suas salvações. Sejam obreiros qualificados por Deus. Façam de tudo para agradá-lo. Vá ao extremo para chamar sua atenção de Deus. Obreiros, não queiram me agradar. Não é para mim que estão trabalhando. Não sou eu quem vou lhe dar a coroa da vida eterna. Não se esforcem na obra por mim. Não tentem me agradar. Eu os parabenizo pelos seus trabalhos, mas se vocês souberem atrair o olhar daquele que tudo pode fazer por vocês, eu vou ficar muito feliz. Não adianta se aproximarem de mim para me agradar pensando que vou lhes dar cargos por causa da amizade. Jamais daria um cargo para um cristão que não está preparado. Somente aqueles que vivem uma vida santa e estão se preparando para a batalha espiritual terão cargos. Também não darei cargos para quem dá o maior dízimo ou maior oferta. Eu não vendo os cargos. Somente ungirei aqueles a quem Deus mandar. Eu não me deixo influenciar pelo dinheiro entregando a obra de Deus nas mãos dos que contribuem. Não importa a sua classe social, a sua raça ou se é homem ou mulher. Se Deus me mandar ungir, assim o farei. Será um obreiro aprovado por Deus e será também para mim. Seja um obreiro aprovado. Faça o serviço do reino e melhore a cada dia a sua vida na presença de Deus. Isso irá trazer mais benefício para a sua vida espiritual. Essa mensagem que digo é da parte de Deus. Cristo está em mim, e eu estou nele. Somos um só em união. O seu Espírito Santo está conectado comigo. Jesus está interessado em sua obra que envolve a salvação de almas. Ele não está ligando para quem deseja enriquecer crendo na teologia da prosperidade. Muitas pessoas acreditam nesse ensinamento para possuírem bens materiais. Jesus não quer que a sua igreja conquiste bênçãos terrenas, e sim celestiais. Enquanto muitos estão preocupados em obter casas e carros, Jesus está preocupado com a noiva que vai buscar para as bodas. Tudo que você conquistou irá ficar na terra. Quando ele buscar a igreja, o anticristo irá tomar todos os bens da igreja por não adorarem a ele. Esse homem vai confiscar terras, casas, prédios, carros e apartamentos para o Estado. Ele dará os bens materiais para quem receber a sua marca. Se preocupem com o céu, igreja. Todas as coisas materiais que conquistaram não vão levar para a eternidade. Não deixem que a teologia da prosperidade domine as suas mentes com avareza por dinheiro. Não deixem que esse ensino contamine os seus corações com a ambição em querer ter muito mais que o necessário. Não sigam o evangelho de Mamon que oferece um paraíso na terra, galardão temporário perecível onde a ferrugem e a traça o consomem. Igreja, se previnam do mal que está por vir sobre a terra. Deus lhe deu liberdade para trabalhar na sua seara. Ele é quem capacita você através da sua palavra. A obra não pode parar, e o serviço ao reino de Deus tem que funcionar. Continuem trabalhando para Deus. Através de você, Deus vai ao alcance das almas perdidas. O Espírito Santo tem visitado as almas, porque aonde tem a palavra de Deus ele opera através dela. Aonde tem a verdade, ali há o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que rege a igreja. Se não quer fazer a obra pela qual foste chamado, Deus colocará outro em seu lugar, pois a obra não pode parar. Só aceite o cargo se tiver vocação ou experiência. Nunca troque o cargo pelo qual foste chamado por outro maior fora da sua vocação. Isso não dá certo. Na igreja onde estou, homens de Deus queriam assumir o rebanho de uma filial. Deus os impediu. Me revelou que eles não estavam preparados e ainda usou mais 2 vasos para confirmar. Teve um pastor que estava comigo na obra. Deus tirou ele e colocou outro no lugar porque não estava apacentando o rebanho. E o outro pastor foi afastado da obra por estar em pecado. Ele ficou 3 meses orando a Deus, e consertou seu altar quebrado até ser aprovado por Deus e retornou ao seu posto de pastor. A obra de Deus é muito séria, e não é de qualquer jeito.
O Senhor Jesus ama a todos que se dedicam em seus cargos e zelam pela obra dele. Ele se agrada da lealdade dos bons pastores na casa de oração, aqueles que seguem as normas da sua palavra e observam os seus estatutos, aqueles que cumprem as ordens divinas, os pastores que amam o rebanho e atendem os oprimidos, os que oram pelos fracos intercedendo pela fraqueza dos irmãos que estão sem força, aos pastores que se interessam em ajudar as almas, aos que conservam a santa doutrina, aos que não espalham os pecados das almas ao público denegrindo a sua imagem, aos que não usam a língua para julgar o pecado dos outros mas corrigem com amor, aos pastores de boa conduta de vida que não se dão aos escândalos, aos que são pontuais em seus compromissos, aos que tratam bem as almas perdidas, aos que ajudam os seus inimigos quando precisam. Todos esses agradam a Deus. Aos cristãos que denunciam o pecado e o abuso dos pastores fraudulentos, esses representam o Evangelho da Verdade. Membros que congregam em igrejas santas, obedeçam às doutrinas de seus pastores, respeitem aos pastores e obedeçam às autoridades espirituais levantadas por Deus, se comprometam com a obra, resistam às calúnias e pressões dos falsos cristãos. Pastores, respeitem as capacidades e limitações de cada pessoa, cuidem do rebanho. Essa obra não é de vocês, e irão prestar contas diante de Deus por cada alma. Nenhuma ovelha lhe pertence, mas pertence àquele que as comprou e tem o direito sobre elas. Pastores, sejam exemplos dando bom testemunho para o rebanho segui-los, e tratem os ímpios com cortesia, urbanidade e disponibilidade. E o rebanho tem que dar exemplo de verdadeiros cristãos ao mundo para que as pessoas se convertam através dos seus testemunhos de vida. Deus está esperando as suas atitudes em relação ao pecado. Igrejas, orem a Deus a respeito da obra, se aquilo que está fazendo está certo ou errado. Pastores, mantenham os cultos puros e santos seguindo a palavra de Deus. Se cometer algum erro doutrinário na igreja, seja no modo de louvar ou na palavra, peça perdão a Deus. Lança fora tudo que contraria a presença do Espírito Santo em um culto. Não façam nada por interesse de recompensa de alguém. Façam por Jesus. Sigam a doutrina e deem bom testemunho sendo eficientes na obra. Sejam idôneos e homens de boa reputação na sociedade. Quando Deus mandar vocês entregarem uma palavra e não fizerem, se acontecer qualquer mal com aquela alma serão culpados. Cuidem do rebanho. Zelem da menina dos olhos de Deus. Conservem a igreja das heresias, pois são heranças de Jesus. Como entregará as ovelhas ao seu rei quando pedirdes de suas mãos? Os deveres de vocês é cuidar do rebanho que estão em suas responsabilidades. Antes de tomarem qualquer decisão na obra, consultem a Jesus. Os membros também. Antes de tomarem uma direção, falem com Deus. Sejam zelosos com a obra e não escandalizem. Andem na doutrina. Sejam fiéis na palavra obedecendo aos estatutos de Deus. Vocês fazem parte desse exército de Jesus. Não traiam o seu general. Cumpram as suas ordens. Não obedeçam aos pastores que ensinam mentiras e induzem ao pecado. Vocês obreiros não trabalham para o pastor, mas para o seu Deus. Pastores, vocês não são os donos das igrejas e nem os obreiros dos seus cargos. Pastores, qualquer descumprimento do seu chamado será muito grave para suas vidas. Se não guardar a doutrina de Deus e ensinar o rebanho a praticar, já entrou em condenação. O altar é santo. Cuidado com falsos ensinamentos, filosofias e heresias. Você que recebeu os dons de Deus, não abuse da sua autoridade, pois os dons não são seus. Não use o dom para se promover. Não seja egoísta querendo se aparecer. Use o dom com moderação para a glória de Deus. Se você que recebeu o dom está usando para outros propósitos, ele será tirado de ti. Sejam justos e honestos. Para quem já está na obra e recebe uma oferta de ajuda já é o bastante. Não precisam ficar pedindo mais dinheiro ou pegar da casa de Deus. Aquilo que é para a casa de oração não pode ser seu, mas aquilo que foi dado para você não pertence à igreja. Nunca peça dinheiro para fazer a obra de Deus. Quem irá retribuir é Deus. Não questione a Deus sobre as bênçãos que ainda não recebeu pelo seu trabalho na obra. Aquilo que Jesus tem para você é grande, não está na terra. O que ele preparou para você é eterno, algo extraordinário que não é perecível. Igreja, tratem bem as almas que não se converteram, pois somente assim elas se aproximarão de Deus. Preguem a verdade sem medo de assustá-las. Se você não está capacitado para a obra, não deixe ninguém te ungir. Se você está em pecado, não suba no altar. O Espírito Santo está proibindo você. Ficará suspenso até se arrepender. Todas essas obras são corrigidas pelo Espírito Santo quando o povo não obedece aos estatutos de Deus. A obra de Deus não pode parar por causa do seu trabalho ou por causa da sua família. Temos que trabalhar na obra de Deus com amor e eficiência.
e sempre darmos o nosso melhor para Deus, procurando sempre melhorar os nossos serviços ao Rei Jesus. O pastor não pode tratar as ovelhas com desigualdade, oferecendo privilégios para uns e outros não, mas ungirá aqueles que estão preparados para a obra de acordo com suas vocações, desde que estejam na vontade de Deus e na direção do seu Espírito. Pastores que vivem o Evangelho têm autoridade no mundo espiritual, e podem enfrentar legiões de demônios pela igreja, não deixando que eles toquem as vidas do rebanho e as enganem. O pastor tem o direito de corrigir e disciplinar o rebanho, e as ovelhas, se tiverem em pecado, têm que aceitar a disciplina do que morrer e ir ao inferno. A doutrina salvará as suas almas da perdição. Jesus deu autoridade para a Igreja Santa agir dentro daquilo que a palavra determina. Jesus entregou a Igreja Santa aos pastores. Cabe a eles cuidarem, e ao rebanho fazer a tarefa que Jesus colocou em suas mãos. Pastores, vocês não são fiscalizados pelos homens, mas existe um anjo em cada igreja fiscalizando as suas condutas dentro da igreja. Revejam os seus atos, pois isso será usado contra vocês no juízo. Alguns pastores têm protegido o seu rebanho dos lobos. Você não é maior por ser um pastor. O bispo não é maior do que o seu tesoureiro, mas as suas responsabilidades são maiores. O Senhor Jesus tem zelado das suas obras santas que colocou nas mãos dos seus servos. Eu estava orando nas vigílias da igreja, e um jovem foi arrebatado. Veja o seu relato. Eu me chamo Andre. Estava orando e fui tomado por uma força sobrenatural. Quando acordei, o meu espírito estava subindo uma escada em direção ao céu. Ao chegar lá, entrei por uma porta estreita e já estava no paraíso. Eu vi um homem com vestes brancas que acabara de falecer entrando pela porta estreita. Quando ele pisou os seus pés no reino celestial, ele deu um sorriso, pois almejava estar ali desde a sua conversão. Ele sempre sonhou em estar ali, e contava as horas de deixar esse mundo mau. O anjo o recebeu na porta como um vencedor por ter conseguido vencer o mundo. O anjo disse: "Estamos gratos pelos seus serviços na terra. Bom trabalho fizeste na obra para o seu Deus. Sejas bem-vindo. Entra para o gozo do seu Senhor." Aquele homem, ao entrar no céu, houve grandes festas. Ele foi tratado como um campeão por conseguir vencer o pecado e viver uma vida íntegra, separada do mundo como uma virgem pura que não se contaminou com o mundo. Os santos que vi lá no céu terminaram o seu labor na terra, e estão descansando no paraíso. A noite e o dia não existem ali. Jesus é a própria luz que reflete a sua glória no céu. Ele está entre o espaço e o tempo. Não existe contagem de tempo. Ali tudo é eterno. Eu vi os bons pastores e condutores de ovelhas recebendo um prêmio por cada alma que fizeram andar na verdade. Eles foram chamados de defensores da verdade, e carregaram a sua cruz até os últimos minutos de vida na terra. Eles venceram, e por isso estavam recebendo as suas coroas. Cada um recebeu pedras preciosas pelos seus serviços prestados ao reino de Deus. Eles passaram no teste, e agora gozam de todos os seus direitos recebidos na vida eterna. Eles tiveram vantagens imensas quando chegaram ao céu. Eles também se alimentavam de maná e frutas deliciosas. Eles herdaram suas terras. Tudo o que estás fazendo na obra de Deus não é de graça. Vocês vão receber gratificação celestial que lhe aguardam. O Rei Jesus é o seu patrão nessa obra e pagará pelos seus serviços prestados. Não há como comparar essa vida de sofrimento com o paraíso celestial. Aqueles que não quiserem esse caminho, estarão em desvantagem quando morrerem indo ao inferno. Eu caminhei pelas ruas de pedras de ouro. Eu vi uma biblioteca de ouro no céu cheia de livros. O anjo que caminhava ao meu lado disse que eram livros de conhecimento, sabedoria e revelações. Eram ensinos ocultos aos olhos de todos os habitantes da terra. Esses ensinos falavam sobre as coisas celestiais, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o paraíso. A Bíblia é apenas uma partícula desse conhecimento. O anjo disse que aqueles que clamam a Deus, algumas coisas desses livros são reveladas a eles. As revelações mais profundas não foram reveladas. Também o anjo me levou à sala de arquivos no céu. Está registrado a vida e as obras de cada santo na terra. Eu vi vários castelos no céu. Alguns estão vazios à espera do seu morador que vive na terra. Outros castelos já têm o seu morador. Eu vi carruagens cheias de pessoas e os anjos as dirigiam. Os anjos guardiões da cidade ficavam nas portas vigiando. Dentro de alguns castelos haviam caixas de ouro. Os prêmios pertenciam a um homem simples sem nenhuma fama. Esse homem viveu uma vida santa na terra. O seu castelo estava acumulado de galardões que são os prêmios que ele ajuntou na terra. Esse homem se dedicou na obra de Deus desde a juventude até a idade idosa. Ele foi retribuído pelo seu trabalho na obra. Ele foi recompensado pelos seus esforços. Ele foi humilhado e perseguido pelo Evangelho.
até passou pelo vale da sombra da morte. Ele tinha sido torturado, e as marcas das cicatrizes estavam em seu corpo. Quando ele morreu, entrou no céu, e as marcas das cicatrizes desapareceram. Homem reto, temente a Deus, que agora descansa do seu trabalho. São poucas pessoas que chegam ao céu. Chegam ao céu de uma pessoa. Não é igual ao inferno, que vi descer pessoas iguais toneladas de areias. Quando eu estava no céu, um cristão entrou pela porta. Ele entrou glorificando e cantando um hino. Ele foi a quarta pessoa que vi entrar naquele dia, e nunca mais entrou ninguém. Eu pude ver multidões de pessoas morrendo na terra, mas as suas almas desciam para as profundezas em vez de subirem. Somente a alma desse cristão que tinha morrido naquele dia que subiu ao céu. Ele foi a quarta pessoa a entrar. São tantas pessoas que se perdem e poucas que se salvam. Eu também vi em um livro no céu que os nossos nomes são outros, e estão escritos em uma linguagem celestial. Só vamos entender o significado nas bodas do Cordeiro. As nossas vestes também são outras no céu. Depois o anjo desceu comigo ao inferno. Ele me levou em 2 lugares, um somente de cristãos e ímpios políticos. Esse foi o primeiro lugar que visitei. Eles estão naquele lugar por causa do dinheiro e das corrupções governamentais. Eles desviaram dinheiro que poderia salvar muitas pessoas. Pessoas morreram nos hospitais por não terem remédios e médicos por falta de dinheiro. Eles tinham desviado todo o dinheiro da saúde para suas contas. E muitas pessoas morreram de fome por causa desse dinheiro. Depois o anjo me levou para outro lugar do inferno. Lá eu vi os pastores sofrendo nas chamas infernais. Eu vi um pastor que estava sendo chicoteado por 937 demônios. Às suas costas saía o couro, e ficava na carne viva aparecendo os ossos. Eu olhei para aquele chicote e vi que era de aço puro e cheio de espinhos de ferro. Eu disse: anjo, por que esse homem está sofrendo esse castigo terrível? O anjo disse: ele está sofrendo por cada alma que se perdeu da sua igreja. Ele fez teologia e abriu uma igreja sem estar preparado. Não pregava salvação, somente bênçãos. A sua igreja cresceu, e 937 almas que morreram se perderam. Cada um desses 937 demônios que o castigam representam uma alma que se perdeu em seu poder. Cada sangue dessas pessoas que não entraram no céu está sendo cobrado nesse momento. O Senhor Jesus está requerendo das mãos desse homem. Abrir igrejas não é brincadeira. Diga na terra para não brincarem de ser pastor, pois aquele que abre ministério e as almas começam a congregar, ele passa a ser o responsável por cada pessoa. Ai deles se não pregarem a verdade e as almas se perderem. O anjo me mostrou outros pastores e disse: esses pastores estão aqui por fazerem os seus obreiros pecarem, auxiliando-os em suas corrupções. Eles induziram os obreiros inocentes a praticarem o engano. O anjo me mostrou os pastores que abriram igrejas para se promoverem e ficarem ricos. O anjo disse: esses homens não fundaram as suas igrejas para arrebanhar almas para Deus, mas para o reino de Satanás. Também vi os cristãos que serviam a 2 senhores. Eles pregavam no altar santo, mas quando não estavam na igreja praticavam atos abomináveis. As suas condutas ilícitas diante de Deus fediam em suas narinas. Também vi pastores no inferno por colocarem pessoas estranhas para pregarem no altar. Esses ministros não eram de Deus, e não pertenciam à seara de Cristo. Eram cristãos desviados que pregavam a palavra fazendo o rebanho se desviar do caminho da verdade. Eles induziam a igreja a cometerem pecados, e os pastores que deixaram esses ministros pregarem a palavra prejudicando o rebanho foram responsabilizados. Esses pastores estavam pagando no inferno por deixarem esses pregadores desviarem o rebanho da verdade. O anjo disse: nada ficará impune na terra. Todas as sementes malignas que foram semeadas serão colhidas por quem plantou. Eu vi pastores no inferno por usarem a sua fama influenciando para usurparem a casa de Deus, roubando tudo e enganando os inocentes. Esses pastores se beneficiaram da obra de Deus através das ofertas e dízimos. Os castigos para esses pastores eram piores do que para os ímpios. Eles foram jogados na fornalha mais quente do inferno. Eu vi pastores no inferno por inventarem atividades estranhas nos cultos a Deus. Eles modernizaram os cultos colocando coisas que a Bíblia não autoriza. Eles eram mais castigados no inferno do que os ímpios. O anjo disse: ai daqueles que acrescentam o imundo ao culto sagrado. Eles violaram as escrituras oferecendo cultos aos demônios e não a Deus. Ai das almas que seguem os pastores cegos. Eles prejudicam a doutrina e mancham as almas e o espírito das pessoas com falsas doutrinas. O anjo me mostrou outro pastor no inferno. Ele era egoísta e só pensava nele. Esse pastor gastou todo o dinheiro da igreja com suas vaidades. Ele viajava com a sua família com as ofertas da igreja. Luxava com o dinheiro nos melhores hotéis. E muitas almas da sua igreja passavam necessidade.
Ele não pensou no rebanho. Esse pastor está dentro de uma cova cheia de larvas de fogo. O anjo disse: a obra de Deus está sendo afetada por causa da falta de compromisso desses pastores. Eles abrem legalidade no mundo das trevas para que os demônios trabalhem no meio do rebanho. As suas igrejas são casas de demônios, não de oração. Eles estão colocando muitas vidas inocentes no vale da perdição. Ai desses pastores, pois o fogo do inferno será mais quente para eles do que para essas almas. O anjo disse: os cultos fora das normas da Bíblia são cultos de adoração aos demônios. Os cristãos que obedecem aos ensinamentos dessas igrejas mas não obedecem a Deus não entrarão no reino dos céus. Se as almas das igrejas estão indo ao inferno, a culpa é desses pastores. Eles serão responsabilizados pela obra deficiente que faz as almas errarem sem conhecer a verdade. As suas doutrinas doentes e débeis ensinam o caminho desse lugar. Eles são culpados e serão responsabilizados por cada alma perdida. O Senhor Deus irá cobrar milhões de sangue sobre suas cabeças. Cada alma perdida por causa dos seus ensinos ele irá requerer. Todo o mal causado na obra de Deus será responsabilizado. Os anjos estão na terra de olho naqueles que colocam as almas em veredas erradas. E os olhos de Deus estão por toda a terra contemplando a maldade. Os prejuízos de almas perdidas, escândalos na obra e desvios doutrinários estão sendo contemplados. O Senhor Deus jurou pelo seu nome que isso não ficará impune. Os que ferem a santidade de Deus são os impuros, imorais, os que enriquecem com a obra, os ambiciosos e os que roubam o lugar de Deus. Para esses os castigos são mais severos, e aqueles que são servos de Deus e compactuam com esses lobos devoradores terão os seus nomes riscados do livro da vida. O anjo me levou em uma cova cheia de fogo e espinho. Eu vi um homem acorrentado dentro da cova. Ele tinha pegado as ofertas e os dízimos da igreja e fez um pacto de magia negra com o diabo. Ele ofereceu todo o dinheiro que o povo ofereceu com amor a Deus e entregou a Satanás. Meses depois, o anjo da justiça desceu do céu e feriu esse pastor com a sua espada. E ele desceu ao inferno, e está sendo atormentado por vários demônios. O anjo disse: pessoas que fazem pactos com o demônio são abomináveis. Esse pastor tocou na obra de Deus quando entregou as ofertas do povo aos demônios. Quem abre igrejas contra a Santa Escritura pagará um alto preço, mas quem abre igrejas para espalhar a salvação é bem-vindo. Também vi pastores no inferno que abusaram da fé das pessoas para arrecadarem grande quantidade de ofertas. Eles acumularam as ofertas das ovelhas para o seu desfruto, e agora estão pagando. O anjo disse: os que prejudicam a obra de Deus e o próximo serão abatidos pelo seu poder. Eu vi no inferno pastores que fizeram cultos imundos e profanos fora do padrão bíblico. Eles fizeram os púlpitos santos de palcos de teatro. Eles transformaram o altar santo em lugar de festas das máscaras como festas de Halloween apresentando ao povo da igreja. Eles fizeram a casa de Deus de shows com DJ, com cantores animadores de plateia. E o juízo de Deus veio sobre eles não dando tempo para se arrependerem sendo tarde demais. O anjo disse: um dos piores pecados é a prática do engano dentro da casa de oração. A igreja era para ser o lugar onde o nome de Deus é adorado, reverenciado e exaltado. O rebanho quando entra na casa de oração acredita que o pastor é de Deus. As pessoas acreditam que foram se encontrar com Deus nesses lugares, mas ao chegarem ali encontram a mentira de braços abertos. Muitos desses pastores já estão aqui no inferno, e para os que estão vivos o inferno já os espera, e os seus castigos serão como uma chuva de fogo que cairá sobre eles no lugar de chuva da graça. Eles pisaram no sangue da graça ao preferirem o engano. Deus julgará todos os pecados dolosos que ferem a sua santidade. A sua palavra é justa e condena os réus, mas salva os justos. A sua palavra punirá os pastores que ensinam o caminho errado. O anjo me mostrou uma pastora no inferno. Ela entregava profecias que Deus não mandava falar. Ela chegou ao inferno como mentirosa. Ela mentia para conseguir fama de mulher de Deus. Passava uma imagem de uma falsa espiritualidade com profecias da carne que vinham do seu coração vaidoso. Ela queria realizar seus desejos de querer ser usada, mas nunca foi usada por não querer deixar o pecado. Por causa disso ela fingiu uma falsa espiritualidade fazendo acreditarem nela. Essa mulher sofria os piores castigos. Os demônios com suas espadas furavam a sua garganta enfiando as espadas dentro de sua boca. O anjo me mostrou um bispo no inferno. Esse homem pregava a doutrina de Deus, mas o seu coração se corrompeu por causa do dinheiro. Ele começou a pregar um evangelho estranho que não salva. Ele morreu, e está arrependido de ter mudado a doutrina. Eu vi pastores que pregavam heresias, ensinos fora da Bíblia. Eles ensinavam que o paraíso é na terra, e tínhamos que viver uma vida com abundância com riqueza e saúde.
Eles colocavam na mente das pessoas a não aceitarem as doenças e pobrezas por pertencerem a Satanás. Um evangelho cheio de ilusão, sem espinho, sem renúncia e sofrimento. Esses pastores estão sendo punidos severamente pelo fogo do inferno e pelos demônios. O anjo disse: eles não foram capacitados por Deus, e não tinham competência para serem pastores. Eu vi no inferno 4 anciãos que alteraram a santa doutrina. Deturparam a palavra de Deus criando doutrinas estranhas em seus livros e revistas. Esses homens são idosos, mas o inferno não perdoou as suas idades avançadas. Os seus cérebros foram tirados dos seus crânios pelos demônios. Os seus castigos foram por usarem as suas mentes para fabricarem falsas doutrinas. O anjo disse: esses pensavam neles, não pensavam no bem-estar do rebanho. Eram negligentes em suas vidas e não estavam de acordo com a palavra. Todos os prejuízos que causaram na obra de Deus agora estão pagando com os seus sofrimentos eternos. Felizes são aqueles que são castigados na terra, pois esses ainda podem se arrepender. O anjo me levou a um lugar onde vi um reverendo de uma igreja tradicional. Esse reverendo escandalizava os ministérios dos santos. Ele manchou a imagem dos servos de Deus que pregam a verdade. Cada palavra que saía da boca desse homem fez com que os seus dias fossem abreviados na terra. Esse reverendo foi colocado em uma cruz de cabeça para baixo, e até hoje é torturado pelos demônios. Eu vi outros pastores sofrendo no inferno por promoverem escândalos contra os servos de Deus na internet. E aqueles que ajudam a espalhar as mensagens caluniosas desses pastores na internet estão no inferno por serem cúmplices dessas abominações. Eu falo para vocês não compartilharem os vídeos falando mal dos servos de Deus. Falar de um falso profeta expondo as suas obras malignas é diferente de falar de um servo de Deus que só quer a salvação das almas. O anjo disse: calúnias falsas contra os justos têm ofendido os servos de Deus e enfraquecendo os que estão animados na obra. Qualquer que manchar a reputação de um desses pequenos, terá os seus dias abreviados, e serão réus do fogo do inferno. São multidões de pastores que estão no inferno, mas o anjo não quis me mostrar mais, e me mostrou o último pastor. Esse pastor recebeu uma revelação de Deus. O Senhor Jesus disse: servo, que ninguém fique sabendo esse segredo, não pode ser revelado, e está entre mim e ti. Serve essa revelação por 5 anos. A igreja não pode saber até se passarem os 5 anos, e os demônios também não sabem, pois eu revelei esse segredo ocultamente dentro do seu espírito. Eu falei através da sua mente para que os demônios não saibam. Esse pastor sabia da revelação e se alegrou muito. Ele não se conteve, e revelou à igreja antes do tempo, deixando o povo alegre. A sua língua não teve freio, e os demônios ficaram sabendo e trabalharam para impedir que essa revelação se cumprisse na vida dos membros da igreja. A igreja passou por provação, e o pastor também. Ele não resistiu às provações por causa de sua rebeldia. Ele caiu na depressão e se suicidou. Agora está agonizando as dores no inferno. O anjo disse: diga à igreja que não use a sua liberdade de servir a Jesus caminhando em terras profanas, trilhando no caminho do pecado, pisando em veredas tortuosas e seguindo estradas estranhas. As suas liberdades são para caminhar dentro dos limites santos. Existe um círculo no mundo espiritual a qual não poderá ultrapassar para que não saia do caminho da verdade. Qualquer passo que desvie o seu pé da retidão desse caminho entrará em veredas da perdição. Eu só visitei o vale dos pastores e dos políticos. A mim foi revelado somente esses 2 vales. Eu vi que a dimensão espiritual do inferno é gigantesca. Existem vários vales de diferentes pecados, mas o anjo quis me mostrar só esses 2 vales, e me revelou mais sobre o vale dos pastores. O anjo me tirou do inferno e trouxe a minha alma à igreja. Eu acordei no chão da igreja. Eu me chamo Robert Atsushi, e assino embaixo que esse arrebatamento é verdadeiro. Eu me responsabilizo por tudo que esse jovem disse. Eu já fui arrebatado mais de uma vez para o inferno, e a última experiência que tive fora do corpo foi no céu. Mas esse moço ficou 1h30 fora do corpo, e lhe foram reveladas coisas profundas que a mim não foram reveladas pelas várias vezes que o meu espírito saiu do corpo. Esse rapaz, no seu primeiro arrebatamento, em apenas 1h30 foram reveladas coisas profundas. Deus exalta os pequenos. Esse moço humilde ainda não tem cargo na igreja e se converteu há 5 meses atrás. Eu não terminei o culto esperando ele voltar do seu arrebatamento, e a igreja inteira não foi embora. Quando ele foi arrebatado, eu estava orando, e o Espírito Santo disse: não se preocupe por ele estar caído no chão. Vou devolver a sua alma. Enquanto ele recebia as revelações do céu e do inferno, eu recebia revelações orando. As minhas experiências agora não são fora do corpo, e sim na terra. Vou passar uma exortação que recebi quando orava.
As revelações que esse rapaz teve confirmou as minhas. O Senhor Jesus me disse que tem muitas igrejas ilegais. Ele disse que essas obras não foram ele quem mandou construir. Se não há legalidade de Deus, a obra não pode ser realizada. A obra não se limita dentro das casas de oração, mas se realiza nos lares, nas ruas ou em qualquer lugar. Os demônios estão armando ciladas contra os obreiros, mas as suas obras malignas não têm êxito contra os santos. As obras das maldades estão sendo cortadas pelos anjos. Deus disse que não há pecado na vida deles. Mesmo assim os demônios insistem. Eles têm adquirido uma proteção especial da parte de Deus sobre as ofertas. Elas são um ato de amor e adoração para ajudar os necessitados. Nada é por força. Assim diz o Senhor. Obreiros, não fiquem desejando cargos na igreja para se exaltarem. Deus irá cobrar de vocês se forem irresponsáveis em seus cargos, não conseguindo serem obreiros de verdade. Não obedeçam ao seu pastor se ele não agir certo na casa de Deus. Não ouçam o seu pastor se ele for um falso profeta. Se ele mandar fazerem tais coisas como vantagem financeira, atitudes antibíblicas e heresias, não façam. Tem uma exortação aos mentirosos que recebem dinheiro do pastor para mentirem dizendo que foram curados, receberam casas e tornaram-se ricos. Vocês recebem dinheiro para ocultar o engano dos falsos profetas. Vocês que mesmo sabendo que seus pastores são charlatões, receberam cargos com várias regalias como apartamento, carro e um salário milionário, e mesmo assim participam de suas obras das iniquidades. Vocês se venderam ao engano se tornando participantes da mesa da iniquidade. Auxiliam os seus pastores nas obras do engano, colaboram com as obras das trevas e gozam dos títulos que o seu pastor lhe dá. Até recebem dinheiro para contribuírem com a mentira do seu líder. Vocês pagarão um alto preço por serem cúmplices da mentira e sofrerão castigo eterno. Vocês são auxiliares e participantes dos lobos devoradores, membros mais próximos do pastor que encobrem os seus pecados e ainda participam das suas maldades. Aguardem o juízo de Deus. Obreiros que não denunciam os pecados dos seus líderes, vocês estão causando prejuízos na obra de Deus. Não é pecado denunciar as falsas religiões e o evangelho do engano. Não deixe que ninguém feche a sua boca por falar a verdade. Somente pare de falar se Deus mandar. Você tem o Espírito Santo que corrige quando passa do ponto. Cuidado ao caluniar um servo santo sem provas ou qualquer pessoa que o acuse injustamente. Se você odeia os pecadores por eles não serem cristãos, precisam de conversão. Muitos cristãos serão impedidos de entrarem pela porta celestial e perderão todo o galardão que poderiam ter conquistado. O seu direito de herdeiro será tirado. Vocês querem viver eternamente no inferno, e sendo forçados a fazerem aquilo que os demônios obrigam sendo servos deles. Será cruel para vocês no dia que fecharem os seus olhos sem consertar as suas vidas. Sejam honestos com as pessoas quando forem trabalhar como vendedores e comerciantes. Cuidado quando receberem dinheiro a mais no troco. Devolvam a quantia que passou. Isso se chama a justiça. A sua atitude revela onde está o seu coração. Nunca desvie o dinheiro da empresa do seu chefe quando ele confiar o dinheiro dos lucros do caixa em suas mãos. Se Deus colocou na graça a palavra de santificação que pregamos hoje, quem são vocês para serem contra o doutrinador divino? Ele não vai mudar as suas doutrinas para satisfazer a sua carne e o seu ego. A sua palavra não pode ir contra ele mesmo. O que está na Bíblia não vai mudar porque não gostamos. Se você vive em santidade, a palavra não pode te condenar ao inferno. Ela não pode ir contra a sua palavra. Essa é a garantia que somos salvos. A palavra mandará ao inferno quando não é cumprida, mas a noiva santa recebe proteção do inferno. A palavra é fiel e mandará ao inferno todos os rebeldes que deixam de fazer a obra de Deus pelas coisas terrenas. Veja a lista revelada dos pecados que mandaram para o inferno. Os que tiram as ofertas da casa de oração deixando de ajudar os necessitados para realizarem os seus prazeres, aos que recusam a obedecer a Deus, aos que resistem à santa doutrina, aos injustos que não praticam a retidão, aos que menosprezam a obra de Deus, aos que têm condições financeiras para ajudarem ao próximo e não o fazem, aos que sofrem manifestações espirituais bizarras e estranhas, aos que colocam os falsos pastores para pregarem no altar santo, aos que dão cargos para os irmãos endemoniados trabalharem, aos que deixam os irmãos em pecado ficarem com os cargos mais importantes da igreja, aos pastores que oferecem dinheiro para as pessoas mentirem dizendo que receberam uma bênção por darem a maior oferta. Essa é a lista das falsas obras que levará ao inferno. Cada um responderá pelo seu ato quando estiver em vida na terra.
Tudo será descoberto no juízo final. Pense bem antes de fazer algo oculto aos olhos dos seus pastores. Pode esconder do seu pastor, mas não poderá escapar das chamas do inferno. Hoje é o dia de acertar a sua vida com Deus. Jesus é o seu advogado que te defende das acusações do diabo, mas futuramente ele será o seu juiz. Sejam sinceros com ele, não brinquem de ser cristãos e peçam perdão. Aquele a quem o Filho do Homem libertar, será livre do juízo, da condenação e das chamas infernais. Qual é o preço de escapar da condenação? Só a obediência, pois o preço já foi pago. Mas se não obedecerdes ao Mestre, não há sangue que justifique os seus pecados. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Esse é o direito que é oferecido aos salvos. Essa é a liberdade que Jesus lhe oferece para viver uma vida digna, justa e reta diante de Deus. A sua liberdade não é para pecar e cair na escravidão de Satanás. A sua liberdade não proíbe de obedecer a palavra de Deus. Aqueles que, mesmo sabendo que a palavra abomina tal pecado e pratica não renunciando esse mal, essa pessoa não será inocente, pois praticou o pecado consciente. E aqueles que usam a palavra de Deus como escudo para proteger os seus pecados pagarão um alto preço. Deus vela pela sua palavra para cumprir, mesmo que não queiram. Ai daqueles que tentam desmentir a santidade que é pregada da Bíblia, sobre as profecias e revelações. Existem 3 modos delas: aquela que é urgente e tem que ser passada para a igreja, aquela que tenho que guardar para mim e selar, e aquela que é guardada para dizer em um tempo futuro. Como ministros do Evangelho não podem abrir suas bocas para falar em qualquer coisa pensando que isso não terá consequências. Igreja, não fiquem imitando esses pastores teólogos que ditam as regras de ensino da igreja e a forma de cultuar a Deus. Cristãos que não são mais renovados ficam falando em línguas estranhas da carne, mas não buscam o renovo deixando o Espírito Santo lhes usar. Outros cristãos que não receberam o dom de línguas ficam imitando os outros para mostrarem que são espirituais. Tudo mecânico, tudo gravado e nada de novo. O Senhor está mandando dizer para os rebeldes que ouviram a voz de Deus pedindo para fazerem a obra, mas eles se negam. Hoje vocês têm acesso à palavra de Deus e liberdade de adorar e pregar. Enquanto em muitos países a Bíblia é proibida, vocês têm o privilégio de ler ela e ir à igreja quantas vezes quiserem. Muitos povos não têm essa palavra para guiarem eles. Vocês têm em abundância a palavra de Deus. Se não andares nela depois de terem a Sagrada Escritura em suas mãos, não serão tomados por inocentes. Tem povos que vão para o inferno por não terem acesso à Bíblia, e tem multidões que mesmo tendo acesso à palavra vão para o inferno por não quererem obedecer. Até os que congregam todos os dias na igreja estão se perdendo por não conhecerem a verdade ainda. Obreiros, olhem bem as suas vidas antes de subirem em cima do altar de Deus. Ali é um lugar para os santos que serão usados pelo Espírito Santo na hora de pregarem a palavra. Muitos desses que sobem no altar sem o Espírito Santo de Deus dão lugar para os demônios usarem. Tem uma revelação para os obreiros que vivem em santidade. O Senhor Jesus manda dizer para permanecerem calados e não revidarem as acusações, pois ele disse: eu sou o seu advogado. Muitos dos que se santificam estão sendo chamados de falsos profetas e tendo seus nomes escandalizados. O Senhor manda dizer que não terá compaixão dos injustos que pisam em suas atalaias. O que hoje na carne eles plantam vão colher no espírito. Os que plantam nessa vida irão colher na eternidade. Os que praticam as obras da carne colhem seus frutos no inferno. O que de maldade os corpos fizerem na terra, quando morrerem sentirão os efeitos da sua maldade. Irão colher cada semente que plantou em milhões de espigas. As suas penalidades estão escritas no livro da justiça de Deus. Cometeram as infrações mais graves no mundo espiritual. Cada um terá o seu grau de punição. Esses que praticam tais coisas nunca fizeram parte do reino. Nunca foram salvos. E são apenas ovelhas imundas que se infiltraram dentro das igrejas para as contaminarem. Serão punidos severamente com o castigo eterno. Já os homens santos podem correr perigo nesse mundo, mas não são atingidos. Podem até morrer pelas mãos dos sanguinários, mas serão coroados e vitoriosos. A palavra dá abrigo, confiança nos momentos difíceis e protege as almas dos santos que são os defensores das igrejas santas. Tem uma exortação da parte de Deus para os pastores. O Senhor manda dizer: não façam das suas igrejas lugar que agrada o povo e não a Deus. Tem igrejas que foram feitas para satisfazerem a vontade da carne do povo. O Espírito Santo só vai operar nessas igrejas se os ensinos estiverem de acordo com a palavra. Todo pastor que trabalha na obra de acordo com a palavra, o seu rebanho é beneficiado. Pastores, vocês são servos. Não podem fazer aquilo que querem. Precisam pedir autorização a Deus antes de realizarem qualquer trabalho na casa de oração. Se estiverem de acordo com a Bíblia, a sua árvore está em Cristo.
e os demônios não podem destruir. Se estiverem fora da verdade, abrirão legalidade aos demônios que dominarão os seus territórios. Eles podem assumir o controle de uma obra que não está na direção de Deus. Se o projeto não está em Cristo, não resistirá ao inimigo. Pastores, sejam transparentes com as ovelhas ao receberem os dízimos e ofertas. Diga para onde está indo o dinheiro do povo. Mostrem os comprovantes dos gastos e onde estão sendo investidos. Os pastores têm o dever de informar as pessoas sobre os gastos para que Satanás não jogue pensamentos negativos de desconfiança. A igreja não deveria ter o dinheiro como centro de tudo, deixando de viver na direção de Deus. Cantores que cobram para louvar e ministros para pregar, tem um lugar no inferno para vocês. Pastores pedem muito dinheiro fazendo um culto a Mamon. A sua abominação terá um preço. A igreja não foi feita para lucrar, mas para guiar um povo e unir em comunhão ensinando o caminho da verdade. Os pastores, bispos e apóstolos são os maiores responsáveis por fazerem as igrejas de comércio ou empresas. Eles carregam grande responsabilidade em suas mãos. Eles são os condutores do rebanho que oferecem o alimento e as diretrizes do conhecimento. Qualquer doutrina errada levará o rebanho ao inferno, e Deus pedirá o sangue de cada alma, e assim o pastor perderá a sua salvação. Cada pastor é responsável por 3 coisas. Eles são responsáveis pela sua vida, a vida da sua família, que é a sua casa, e o seu rebanho. Muitos são pastores infratores que serão responsabilizados por aquilo que deveriam fazer e não fizeram. Tem pastores que não têm amor pelas almas. Quero dizer a vocês que se não fossem as ofertas dessas pessoas, a sua igreja não estaria aberta. Deus manda dizer aos pastores que só beneficiam pessoas da sua família com cargos, e são as pessoas da família que estão em pecado. Mas os que estão capacitados e não fazem parte da família não têm oportunidade. Esse pastor segue o nepotismo. Outros pastores oferecem cargos pela amizade que eles têm com os obreiros. Eles não ungem pela capacidade espiritual e deixam muitos vasos fora da obra de Deus. A obra é séria, e vocês estão desfazendo delas. Muitos de vocês pastores estão internados nos hospitais passando por um processo difícil, sendo moídos na moinha por causa disso. Quero alertar aos pastores de Deus. Não façam aliança com os pastores profanos. Aliança é unir as obras dos dois. Pastores, não ofereçam o altar de suas igrejas para aqueles que sejam contrários à verdade. Não convidem os falsos profetas para pregarem. Eles não são dignos de subirem no púlpito santo. Eu vejo alguns pastores inocentes ensinando doutrinas modernas que aprenderam com esses lobos. Esses pastores inocentes que seguem esse caminho. Pois quero dizer a vocês que a minha guerra não é contra a carne, e sim contra as legiões. Não quero lutar contra vocês, falsos pastores. Apenas exorto para que não sigam o caminho do evangelho da maldição. Vocês darão conta das suas ovelhas. O Senhor me mandou alertar as suas ovelhas porque tem alguns vasos de honra que estão no rebanho errado. Muitos escolhidos estão nesses templos sendo impedidos de fazerem a obra nessas igrejas. Esses pastores usados pelos demônios não vão dar uma chance para os santos trabalharem na obra. Os demônios que usam as vidas deles irão dar chance para aqueles que compactuam com os pecados desses pastores. Somente esses terão cargos por estarem no mesmo jugo espiritual dos seus pastores carnais. Esses pastores usam de artifícios malignos para escolherem pessoas iguais a eles para fazerem a obra. Eles querem somente os carnais no cargo. Quero dizer às igrejas que são dirigidas pelos homens: vocês não deixam Deus entrar na obra, por isso as almas que os visitam não se convertem. Vocês querem ser a cabeça da obra, impedindo Deus de trabalhar com os seus caprichos e vontades. Tem irmãos entre vocês que não fazem a obra juntos por causa de suas diferenças. Se reconciliem os dois enquanto há tempo. Outros não querem fazer a obra por causa das perseguições, fraquejando no momento em que deveriam ser fortes. Entre vocês existem ciúmes porque um se dedica na obra a mais que o outro. Os que sentem inveja pelo outro que é usado, não querem pagar o preço na dedicação. Vigiem, não percam as suas salvações. Outros disputam para ver quem é o melhor obreiro e o mais esforçado. Vocês fazem tudo isso para obterem glória, confiança do pastor e cargos altos. Fazem essas coisas para chamarem a atenção dos homens e não de Deus. Vocês estão se autocondenando à perdição. Outros se deixam levar pelas suas paixões e sentimentos, deixando isso abalar a sua fé, e estão se distanciando de Deus. Eu tenho uma revelação muito grave para passar aos falsos mestres. Eu vi na visão uma espada que descia do céu igual relâmpago que cortava milhões de árvores ao mesmo tempo. Eu disse ao Senhor: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: servo, o meu juízo virá tão rápido sobre eles que não vai dar tempo para o choro e nem para o arrependimento. Depois daquela visão, o Senhor me trouxe uma revelação de aviso para os falsos pastores.
Muitos pastores não se importam com o rebanho e sim com o dinheiro. Eles querem que as suas igrejas fiquem cheias para aumentarem o caixa financeiro, não se importando com as almas. Quero dizer, o que está sem disputa nessa terra é a alma de cada pessoa. Os demônios se importam com essas almas e têm ganhado muitas para o seu reino infernal. Eles são os maiores ganhadores de almas. Não brinquem no mundo espiritual. Eles são recordistas em ganharem almas de pastores, missionários, bispos e outros cargos. E nesse momento estão de olho para ganharem a alma de quem me ouve. Eles são estrategistas. Não subestimem a sua inteligência. No inferno tem um lugar só para os cristãos que vêm aumentando a cada dia o seu tamanho para receber os seus moradores. Cuidado, pastores. O que estão fazendo com a obra de Deus? Vocês estão transformando os cultos santos em outra coisa. Duro será para ti. Vocês conduzem o rebanho com suas teologias carnais. Pensam que não precisam do Espírito Santo para conduzir a obra. Ele é a melhor solução para direcionar o rebanho ao lugar certo. Não é o conhecimento humano que fará vocês serem bons pastores, mas a capacidade que vem do alto e os recursos celestiais que Deus lhes dá para a sua qualificação de um servo aprovado. Hoje os pastores enganam o povo para receberem as ofertas e prometem riquezas aos pobres falando coisas que Deus não falou. Muitos de vocês estão na lista do inferno. Os cultos e ensinamentos têm que estar fundamentados na palavra. A igreja tem que observar as escrituras e ser investida na palavra. Vocês fazem um culto estranho ao seu Deus Mamon. Arrecadam ofertas dizendo que é para missão e caridade, mas na verdade estão mentindo e esbanjando todo o dinheiro para si. Vocês fazem as pessoas inocentes caminharem na estrada da perdição. Vocês não querem se arrepender dos seus pecados porque desejam viver assim. As suas penas estão guardadas no livro da justiça. As suas punições serão severas no fogo do inferno. Vocês pastores estão causando danos espirituais na obra de Deus. Os seus pecados serão agravantes e terão suas recompensas pelas suas obras. Vocês são corruptos, que usurpam os cargos de bispos, pastores e apóstolos sem serem servos de Deus. São praticantes de atos ilícitos, vergonhosos e abomináveis. São galhos secos que nunca fizeram parte da videira que é Jesus. E muitos serão cortados se derem ouvidos a esses falsos mestres. Serão punidos segundo a doutrina de Deus. Pastores que recebem salários gigantescos para cuidarem de uma igreja. Seus corações corrompidos pelo dinheiro os fazem levarem vantagens quando surge a oportunidade para enganar. Os seus prêmios eternos já estão às suas esperas. O castigo que está preparado para você é terrível. Os seus evangelhos corrompidos que pregam nos quatro cantos do mundo vão servir para sua própria condenação. Vocês não têm o direito de pregar em outro evangelho nem de mudar aquilo que os apóstolos fundaram. Vocês são mentirosos que iludem as pessoas, as desviam da verdade para que consigam o máximo dos seus dinheiros. Se vocês conseguissem ver o vale terrível de fogo que espera vocês no inferno, os seus temores iriam estremecer. Um grande pavor tomaria conta da sua alma. Vocês são abomináveis que tiram proveito próprio do dinheiro alheio que foi destinado para salvar vidas, e continuam subtraindo do dinheiro que não pertence a vocês para satisfazerem os seus corações cheios de usuras. Parem de colocar as suas mãos ambiciosas no dinheiro da obra. Deus manda dizer a vocês: chega, as suas iniquidades já ultrapassaram os limites, e o juízo de Deus está maduro para descer. Vocês viajam para outros países com o dinheiro do rebanho, usufruindo toda a renda da igreja com a sua família. Se arrependam e deixem de praticar o pecado. Muitos desses pastores pagam atores e atrizes para se disfarçarem de endemoniados e paralíticos. Esses atores recebem dinheiro para fingirem que estão mortos, e depois ressuscitam no meio da igreja através das palavras desses pastores. Vocês são charlatães e enganam as almas inocentes. Vocês manipulam os seus obreiros dando cargos porque eles encobertam as suas fraudes e apoiam as suas mentiras. Vocês se aproveitam da inocência das pessoas para extorquirem os seus dinheiros. Primeiro ganham a sua confiança para depois enganarem e tirarem proveitos por serem autoridades na igreja. Estão causando danos no mundo espiritual. Almas estão indo ao inferno por causa de vocês. As suas mentiras que pregam desse evangelho fácil sem renúncia. Vocês omitem de falar a verdade só pregando o dinheiro e os prazeres da carne e deixando de pregar o evangelho que salva. Estão fazendo as ovelhas caminharem em veredas tortuosas. As suas condutas não são compatíveis com a palavra. Ajustem as suas vidas com Deus ou irão responder pelos seus atos quando morrerem. A sentença de Deus está vindo para vocês, e triste será para quem ouviu essa palavra e não viveu ela. Tem uma exortação para os pastores que começaram bem na obra e estão deixando o pecado entrar. Alguns de vocês não dão cargos para os que Deus preparou e capacitou para a obra, mas dão cargos para os que te idolatram.
Em instituições religiosas carnais os demônios operam. Muitas dessas igrejas queriam destruir o meu ministério com falsas calúnias e escândalos. Muitos pastores veem o pecado do seu rebanho mas não denunciam. Vocês se omitem em falar sobre o pecado fechando os olhos e fingindo que não estão vendo. Recebem os dízimos e não falam sobre o pecado para poderem ter aquele dinheiro todo mês. Se vocês ignoram o pecado, tornam-se participantes e corruptos dele. Vocês não podem enganar a Deus. Os olhos do mundo espiritual estão sobre vocês. Uma legião de demônios e de anjos estão vendo o que está acontecendo. O Espírito Santo está na terra em todos os lugares vendo tudo. Ele é onipresente. Vocês querem levar vantagem no mundo espiritual, mas estão assinando as suas próprias sentenças. Pastores que têm usuras estão cavando as suas covas no inferno. Apropriam-se daquilo que não é seu, e permitem o pecado reinar. Vocês permitem os obreiros em pecado pregarem no altar. Estão financiando os falsos profetas com o dinheiro do povo para pregarem em suas igrejas. Estão financiando os falsos cantores com as ofertas da casa de Deus. Os falsos levitas se beneficiam com grande valor dos cachês. Vocês pastores dão cargos para os obreiros em pecado, e ungem para a obra desprezando os capacitados. Vocês não conservam a doutrina e deixam o conhecimento da verdade se corromper ensinando mentiras. Vocês estão facilitando as falsas doutrinas entrarem nas igrejas. Estão trazendo novidades de um evangelho ilusório e sem espinho. Não praticam a doutrina, por isso pecam e ofendem a santidade de Deus. Vocês foram chamados para obedecerem a Deus e ensinarem às ovelhas a doutrina. Quantos de vocês estão fazendo os obreiros trabalharem para vocês e não para Deus? Vocês pastores têm realizado os seus interesses egoístas nas obras. Não há o dono da obra. Muitos de vocês não foram ungidos como pastores levantados por Deus. Vocês não foram autorizados a fundarem igrejas sem receberem a capacitação de Deus. Vão ter consequências se não se esforçarem na obra para doutrinarem as almas. Quando chegarem diante do Senhor Jesus e não conseguirem salvar o seu rebanho, Jesus dirá assim: eu não mandei vocês abrirem igrejas. Vocês quiseram se responsabilizar por essas almas. Agora cobrarei o sangue delas de suas mãos. Pastores que estão brincando de liderança e fazem cursos para serem pastores. Talvez façam isso para ganharem status e reconhecimento. Saibam que estão entrando em um grande laço que custará a sua salvação. Já para os pastores que Deus os capacitou para a obra, se Ele colocou vocês, é porque confia na sua liderança. O rebanho tem o direito de ouvir a verdade mesmo que escolham não viverem em santidade. Pastores, não ocultem a verdade delas. Não falsifique o evangelho com historinhas milagrosas. Você não é o dono do rebanho para fazer o que quiser. As almas foram compradas pelo sangue de Jesus e já têm o seu dono. O Senhor me revelou várias igrejas que não ensinam o caminho da verdade. São igrejas famosas, milionárias e algumas são antigas. Dessas igrejas algumas começaram com a verdade e estão na mentira. As igrejas antigas quando serviam a Deus ganharam muitas almas. As pessoas que morreram no tempo antigo quando se ensinava a verdade estão no céu. Essas mesmas igrejas agora estão contribuindo com o reino das trevas. Quantos estão morrendo seguindo as suas mentiras e descendo ao inferno? Outras igrejas foram fundadas na mentira com seu fundador falso. Essas igrejas mandam muitos membros para o inferno há vários anos. Todas essas igrejas estão na mentira, e não pregam a correção e santidade. Alguns fundadores dessas igrejas que pregaram os prazeres da carne já estão no inferno. Tudo o que esses pastores fazem de mal está registrado no livro da condenação que será usado contra eles. Ali está marcado o dia, a data, a hora, o mês, o ano e o local onde praticaram as suas abominações. O Senhor não permitiu que eu falasse o nome dessas igrejas que estão na lista de denominações reprovadas por Ele. Quantas pessoas já perderam a vida eterna e os seus galardões por causa desses pastores? Muitas almas estão sendo doutrinadas nas falsas doutrinas e estão perdendo a coroa da vida eterna. Eu tive uma visão que as suas almas estão escuras e as vestes manchadas. Qual alma será liberta de uma boca que não fala a verdade? Esses pastores não têm competência na obra, não receberam a autoridade de Jesus e não são os seus servos legítimos. Quantos jovens estão morrendo antes do tempo por não serem libertos? Jovens que são possuídos pelos demônios dos jogos de games. Jovens, se arrependam dos seus pecados. Deus anula sua condenação e revoga a sua sentença eterna sobre vocês. Obreiros, Deus manda dizer: tenham cortesia, boa vontade, sejam vigilantes e dedicados na obra de Deus. Sejam santos. Não tratem mal e nem ofendam as almas por mais abomináveis que sejam. Não tratem a obra de Deus como uma coisa qualquer.
Não abandonem e não deixem de cuidar e zelar por ela. Aprendam a disciplinar os seus corpos na doutrina, a obra que Jesus construiu com seu sangue. Pastores, não destruam. Os anjos estão fiscalizando todas as igrejas santas e falsas para o dia do juízo. Tudo é anotado em um livro, e nada passa despercebido diante dos olhos dos anjos. Eles anotam tudo de ruim ou bom que acontece na casa de oração. Eles são testemunhas de nossos pecados e também da nossa santidade. Eles se afastam quando pecamos, e a presença do Espírito Santo também. Então vocês tenham cuidado com as suas vidas. O anjo está vendo tudo o que vocês fazem de certo ou errado em seus lares e no trabalho. Os demônios acusadores também anotam os pecados. Se você vive praticando a prostituição às escondidas e depois prega e louva na igreja, o anjo e os demônios estão vendo, e no juízo final eles serão testemunhas dos seus atos bons e maus. A palavra punirá os pastores que usam torturas psicológicas para tirarem vantagem das pessoas. A palavra punirá os ladrões dos tesouros da casa de Deus. Toda e qualquer igreja que se levantar contra uma igreja santa, sofrerá consequências espirituais. Deus permitirá que as legiões oprimam para que se arrependam. Saibam que nenhum pecado passará despercebido dos olhos de Deus. Coroas de vida eterna serão tiradas de todos que se levantam contra a obra santa. Nomes serão riscados do livro da vida. Alguns pastores morreram praticando roubo sem dar tempo de se arrependerem. Outros pastores Deus já autorizou aos demônios ceifeiros para levarem as suas almas. Tem pecados perversos que Deus não está deixando continuar. Muitos falsos pastores têm tocado nos pequenos de Deus e vão descer ao inferno. O momento de reconhecer as suas falhas e se santificar é agora. Pastores, vocês têm a chance de se desfazerem de seus atos e usarem todo o dinheiro em benefício das almas. Invistam na obra de Deus. Comprem casas para os que não têm, e alimentos para os que passam necessidades. Ao receber essas revelações, o Espírito Santo chorou dentro de mim. Pude sentir a mesma dor que ele sentia. É algo terrível que despedaça a gente por dentro. Isso é inexplicável. Não consigo descrever a dor. É tão profunda e forte. Os pastores estão colocando as almas no inferno. Como o Espírito Santo vai agir vendo isso acontecer? A obra de Deus está sendo destruída pelos falsos pastores. Quantas searas de ovelhas estão se perdendo? Vocês pastores estão cometendo os mesmos pecados dos outros pastores que já morreram. Será que não sabem que a obra não pertence a vocês, e sim a uma autoridade que está muito acima dos seus cargos? Vocês tratam a obra com descaso e desvio de doutrina. São tão imprudentes que seus pecados estão se acumulando diante de Deus. Vocês sabem o que devem fazer como pastor. Cada cargo ensina o que se deve fazer. Depois dessa revelação eu marquei um dia de vigília com a igreja. O Espírito Santo impactou a noite da nossa vigília, como alcançou pessoas que não são do nosso ministério. Eu tive uma visão com vários lobos negros com os olhos vermelhos rodeando a igreja. Uma voz disse: "Esses são os demônios caninos." Esses demônios entraram na igreja parecendo feras descontroladas. Quando se aproximaram de nós ficaram mansos, sem ação e tranquilos. Esses demônios de 4 patas ficaram parados imóveis perto de nós. Lembrei-me da passagem de Daniel na cova dos leões onde não tocaram nele, mas despedaçaram os ímpios. Tive uma visão dos demônios andando com os lobos na corrente que são os mesmos que tentaram nos atacar. Os demônios quando viram as pessoas na rua soltaram os lobos que atacaram o povo. Qual é a função desses demônios lobos? Esses demônios lobos pulam na garganta das pessoas para matar de asfixia. Muitas pessoas morrem de parada cardíaca ou respiratória, e também de derrame cerebral através desses ataques. As suas garras afiadas matam pessoas enforcadas, ou quando as suas unhas penetram o crânio ou estrangulam o coração de dentro do peito. Eles atacam a cabeça, o coração e o pescoço. Uma vez que o cristão cai na fé se desviando do caminho da verdade, os demônios começam a ter forças para atingirem a sua vida. Naquela noite os lobos diabólicos foram embora de perto da nossa igreja, e muitas almas que estavam fracas se fortaleceram. Eu vi pedaços de carnes podres saindo de suas almas. São coisas espirituais. Uma voz disse: "Essas almas estão com câncer em seus interiores que é pior do que o câncer da carne." Qualquer católico que pisou o pé em nossa igreja, Deus honrou dando livramento e bênçãos. Depois daquela vigília a unção nos seguiu para onde íamos. As prisões e cativeiros foram despedaçados deixando os aprisionados libertos. Na nossa igreja não somos influenciados por livros dos vendedores da palavra e não seguimos teologia. Somos ensinados pelo nosso guia, o Espírito Santo, e rejeitamos quaisquer livretos de outras igrejas. A nossa igreja está ligada com o céu inteiro. Todas as normas que estão no paraíso estão na nossa igreja.
Dependemos da aprovação de nosso Rei de como ensinar e louvar. Estamos em sintonia com o céu. E o efeito espiritual que está acontecendo em nosso meio é sobrenatural. Obedecemos aos seus decretos e vamos aonde Ele mandar. O Espírito Santo tem regido a nossa igreja. Ele tem controlado as nossas vidas e disciplinado os rebeldes. E tem nos orientado e libertado vidas. Ele tem nos instruído e avisado acerca dos acontecimentos. Ele tem nos ordenado aos serviços do reino. Tudo o que fazemos é com consentimento do Espírito Santo. Pedimos autorização dele para fazermos qualquer coisa, até para ungirmos um obreiro, para assumir um cargo. Eu preciso da aprovação do Espírito Santo. Pedimos a permissão dele para ungirmos os obreiros, pois só ele sabe quem está capacitado ou não para a obra. As igrejas onde são ensinadas a santidade são controladas pelo Espírito Santo, e todas estão ligadas a ele. Igrejas que estão subordinadas a Deus vencem as guerras. Igrejas revestidas das armaduras de Deus que nasceram da palavra são vitoriosas. Igrejas que antes de serem fundadas estavam no coração de Deus fazendo parte dos seus sonhos. É o desejo de Deus de ver mais igrejas assim. Essas igrejas que se submetem a viver a palavra recebem a autoridade dada por Deus sobre as trevas que reinam na terra. Essas igrejas têm o direito de herdarem a vida eterna por fazerem a vontade de Deus. Eu não quero aparecer nessa obra, ser chamado de profeta, sacerdote de Deus ou um intermediário da salvação. Quero que a minha pessoa seja neutralizada para que se esqueçam de mim e se lembrem de Jesus. Eu não sou nada diante de tudo isso que está acontecendo em meu ministério. Outrora eu era um miserável, cego e perdido. E se hoje eu estou sendo usado para realizar as maravilhas de Deus, é que existe uma força maior que opera nesse ministério, a qual sem ela eu me torno um nada. Quem era Sansão sem a força do Espírito Santo? Não passava de um homem comum e cego. Eu só quero que enxerguem a Jesus nessa obra, pois não terei culpa se o rebanho me exaltar no lugar daquele que merece toda a glória. Muitas almas estão indo ao inferno por adorarem os seus pastores que são usados por Deus. Eles não glorificam a Deus por usar os seus pastores, mas idolatram ao homem e não a Deus que opera tudo em todos. Eu não quero privilégios dos homens, pois o meu galardão já está ganho. Quero apenas servir ao povo enquanto viver. Não quero ser tratado igual a uma estrela. Eu não trato ninguém diferente do outro e nem vou beneficiar os que estão mais próximos de mim. Eu só quero atender o meu chamado para essa missão. O meu objetivo é terminar essa obra e concluí-la até Jesus me chamar. Quero ser mais eficiente nessa obra santa pela qual eu sou responsável. Eu trato todos iguais para não semear o ciúme no coração dos cristãos que estão fracos. Trato os visitantes ímpios que vêm aqui do mesmo modo que trato o meu rebanho. Não gosto de tratar uns melhores do que os outros, porque isso não agrada a Deus e gera contenda. Eu não me interesso em querer aparecer nos cultos me destacando como profeta. Eu renuncio o meu eu. Não irei promover obreiros para os grandes cargos para satisfazerem os seus egos e vaidades, a não ser que o meu Jesus venha exaltar você e promovê-lo. Tudo o que eu faço é para engrandecer o nome de Jesus. Eu nasci para exaltá-lo e tornar seu nome conhecido no mundo inteiro. Até para mudar de moradia eu oro a Deus. Não posso fazer isso por minha vontade. Eu moro em qualquer lugar se Deus mandar. Aonde Ele me enviar tem uma grande seara me esperando e um celeiro de almas para ganhar. Eu perdi muitos membros para as vertentes de outro evangelho. Os demônios têm tentado tirar os obreiros do meu pasto, mas Deus tem aberto os olhos de muitos. Essa revelação que estou passando é para a igreja inteira e todas do mundo. Tem profecias que é apenas para uma pessoa, ou para aquela congregação inteira, mas o que eu falo é para todas as igrejas dos 4 cantos do mundo. Eu estava orando e Deus me trouxe uma revelação que não é para falar. Deus me revelou um casal. Um deles não serve a Jesus. Nesse caso é o homem. A esposa desse homem é uma cristã. O Senhor me revelou que esse homem tem uma amante. Eu sou contra o divórcio, e não falei para ela. E o Senhor me revelou sobre o engano e a mentira neste casamento. Eu tive uma visão desse homem comprando uma arma. E o Senhor disse: não fale sobre essa traição conjugal para a mulher. Ela irá falar para seu esposo que foi revelada sobre a traição. O esposo dela ao ouvir isso irá negar, mas o seu ódio fará com que uma legião de demônios venha o possuir. Ela irá falar o nome de quem passou a revelação. Ele irá comprar a arma por causa dessa revelação e irá atrás de você, meu servo. Essa armadilha de Satanás é para você caso fale a revelação. Se falar para a esposa dele, ela começará a desconfiar dele, e a ira vai acender em seu coração fazendo com que ele mate ela. Ela morrerá por causa da sua língua. Não fale a revelação, guarde contigo e apenas ore por ele. Com essa revelação que recebi de Deus, eu aprendi que não podemos falar todas as revelações que recebemos. Tem revelação que vai trazer destruição, então é melhor guardar para nós.
Essa revelação eu selei para que haja paz entre aquele casal. Depois dessa revelação eu tive uma visão com 3 servos de Deus que foram arrebatados no momento que eu orava. Da terra o Senhor me permitiu ver o que estava acontecendo com eles. O primeiro que foi arrebatado se encontrou com um anjo. Ele é um pastor que recebeu uma função importante na terra. O anjo derramou um óleo de unção sobre a sua cabeça. O segundo homem que via um missionário que foi arrebatado. O anjo mostrou um mapa para onde ele irá pregar o evangelho. E o prazo que ele tinha para pregar o evangelho é curto. Antes que Satanás ceifasse aquelas vidas ele tinha que pregar para o povo. O terceiro que foi arrebatado foi um bispo. Ele recebeu uma unção de capacitação através de um óleo derramado pelo anjo sobre ele. O bispo assinou seu nome em um contrato de responsabilidade. Ele estava consciente que não podia quebrar aquele acordo. Cada um recebeu uma condição espiritual de acordo com as suas funções. O bispo foi orientado a orar, o missionário à vigilância. E o pastor tinha que renunciar a alguns pecados que davam legalidade aos demônios. Esses 3 homens receberam missões perigosas, porém foram capacitados para fazê-las. Tudo o que esses 3 homens vão fazer está na permissão de Deus e são ordens divinas a serem cumpridas. Ai daqueles que se levantarem contra as obras desses 3 homens, estarão tocando na obra de Deus e guerreando contra o próprio Espírito Santo. O que me chamou mais atenção é que para o bispo foi concedido 3 anos para realizar o seu trabalho na seara. O anjo disse: tu tens um prazo de 3 anos e irá morrer. Acelere a obra e corra contra o tempo. Nesses 3 anos estará com 70 anos, e Deus determinou te recolher. Já o pastor de outra obra pediu para o anjo curar o seu coração. O anjo disse: o Senhor não me permite que cure você, pois esse é o espinho que manterá sua humildade. Carregará essa enfermidade e irás morrer de uma parada cardíaca. O pastor preocupado perguntou se iria viver por pouco tempo por causa da enfermidade, pois tinha somente 52 anos. O anjo não revelou o dia da sua morte, porém disse que ele não chegaria aos 65 anos, pois Deus determinou que iria levar a sua alma por causa dos planos de Satanás para o corromper. O anjo disse para ele viver em santidade, pois a qualquer momento ele poderá ser recolhido. O missionário de 36 anos de idade também perguntou para o anjo se viveria muito. O anjo disse que o amor de Jesus era muito grande pela alma dele, e pediu para continuar obedecendo a palavra. O anjo disse: és jovem, não se preocupe, pois grande é a sua caminhada na obra. É um servo virtuoso e receberá uma missão especial para realizar na obra de Deus. Depois dessa visão o Senhor me revelou que existem pessoas que abrem igrejas sem receberem essa missão especial de Deus. Tem igrejas que são obra dos homens e não de Deus. Essas igrejas são dirigidas conforme a vontade do homem. Quero passar uma mensagem revelada à igreja. Jesus não quer expor a sua nudez e os seus pecados diante dos homens. Ele apenas quer ver o seu arrependimento e as confissões de seus pecados. Sejam sinceros de coração, e peçam perdão verdadeiramente sem o desejo de voltarem atrás em seus pecados, porque no juízo final os pecados serão expostos e muitos envergonhados ficarão. Não deixe chegar este dia terrível. Quando se arrependerem e esse dia chegar, Deus irá abrir o livro da condenação e não terá acusação em sua vida, pois o sangue do Cordeiro reconheceu o seu arrependimento genuíno e apagou as suas transgressões. Hoje é o dia de se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Igreja, hoje vocês têm a oportunidade de se corrigirem renunciando às suas obras do mal. Tudo está em suas mãos em decidir o que fazer da sua vida. Através dessa palavra vocês têm o poder de escolher. É o momento de perdoar. É hora de esquecer tudo de ruim que aconteceu. Hoje é o dia de querer viver uma nova vida. Deus lhe dá liberdade para se achegar a Ele. Para cada pecado existe um tipo de tortura no inferno. Lá não existe respeito dos demônios. Eles torturam a imagem de Deus que é você. No inferno não há fôlego nem descanso. O fardo pesa sobre vocês por todo o tempo. Um jugo de servidão é imposto eternamente sobre os seus ombros. Não há lugar para os santos nesse lugar. Nem a terra tem poder sobre os corpos dos santos que já foram purificados pelo sangue do Cordeiro. O inferno não tem poder sobre as almas dos santos, pois já somos separados e não pertencemos a esse lugar. Muitas pessoas não vão deixar vocês crerem em meu testemunho. Essas pessoas vão colocar dúvidas e incertezas. Essas pessoas são os próprios cristãos e pastores. Muitos deles vão ouvir esse testemunho e não irão acreditar, mas se lembrarão de cada palavra desse testemunho quando estiverem no inferno. Quero deixar a última mensagem para você que ainda não se tornou um cristão. Vocês que estão no mundo e vivem em seus pecados pensando que estão livres por fazerem tudo o que desejam, na verdade estão aprisionados nos prazeres, nos vícios e nos pecados da carne. Os demônios estão atuando em suas vidas secretamente.
Vocês estão presos em suas correntes. Eles gostam das pessoas que vivem uma vida sem regras, fazendo tudo aquilo que desejam. Hoje vocês possuem a chance de ouvirem o seu convite de amor dizendo: venham para mim, eu amo vocês. Ele é um Deus generoso, e quer renovar vocês te dando uma nova vida. Se entreguem a Ele. Não duvidem do seu poder. A obra de Deus vai ser eficaz em sua vida. Acostumem os seus corpos em oração e verão a operação divina sendo realizada em suas vidas. A presença do Espírito Santo se tornará tão real a ponto de controlar o seu ser. Vocês sentirão que alguém está morando em vocês e regularizando as suas vidas. Ele completará a sua vida preenchendo os espaços e não serão mais vazios. Ferramentas espirituais serão entregues em suas mãos. Ele move montanhas por vocês e toma medidas em seu favor até parar o mundo. A nossa vida é completa com Deus. Sem Ele somos vazios. Que a paz de Jesus venha sobre todos os ouvintes. Amém.